Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, que acompanha esse canal. Continuando o nosso itinerário de fé, hoje, 30 de novembro, tempo do Advento do Senhor. Estamos de volta com a nossa série Meditações de Santo Tomás de Aquino para o Advento e para o Natal. E Santo Tomás hoje nos convida a darmos sequência ao tema de ontem, né? A necessidade da encarnação. Não somente foi necessário que Deus se encarnasse para a promoção do homem ao bem, mas também para a remoção do mal. E Santo Tomás de Aquino, ele vai nos dar 5 pontos para refletirmos. Primeiro, o homem, ele se instrui por isto para que não prefira o diabo a si mesmo, não venere o que é autor do pecado. A esse propósito, diz Santo Agostinho, posto que Deus pôde unir-se à natureza humana de tal modo que se fez uma só pessoa, não se atrevam por isso aqueles espíritos soberbos e malignos a anteporem-se ao homem, porque não tem carne. Segundo, pois isso nos ensina quão grande é a dignidade da natureza humana, para que não a corrompamos com o pecado, pelo que assegura Santo Agostinho. Deus nos mostrou quão excelso lugar a natureza humana ela ocupa entre as criaturas, aparecendo entre os homens como verdadeiro homem. E o Papa São Leão, ele diz: reconhece, ó cristão, tua dignidade e, feito partícipe da natureza divina, não retornes à antiga vileza com uma má conduta. O terceiro ponto que Santo Tomás nos leva a refletir é porque para destruir a presunção do homem se faz estimável a graça de Deus em Cristo homem, sem nenhum mérito anterior de nossa parte. E quarto, porque mediante tanta humildade de Deus pode reprimir-se, sanar-se a soberba do homem, que é o maior obstáculo que o impede de unir-se a Deus. E por fim, em quinto, para livrar o homem da servidão do pecado, o qual Santo Agostinho ele diz que devia realizar-se de modo que o diabo fosse vencido pela justiça do homem Jesus Cristo. E isso foi levado a cabo mediante o sacrifício de Cristo por nós, pois um simples homem não podia dar satisfação por todo o gênero humano, e Deus não devia dar essa satisfação. Por isso é que convinha que Jesus Cristo fosse Deus e homem. Por isso diz o Papa São Leão: a debilidade é tomada pela fortaleza, a humildade pela majestade, a mortalidade pela eternidade, a fim de que, qual convinha a nossa salvação, um só e mesmo mediador entre Deus e os homens pudesse morrer por uma parte e ressuscitar por outra, porque se não fosse verdadeiro, Deus não traria o remédio. Se não fosse verdadeiro homem, não daria o exemplo. Existem muitas outras vantagens que resultam disto e que excedem a apreensão do sentido humano, segundo aquilo do Eclesiástico, lá no capítulo 3. Muitas coisas te foram reveladas que excedem a inteligência humana. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, que diariamente irá receber esses textos de meditação de Santo Tomás de Aquino. Compartilhe com seus amigos, seus familiares,
e nos preparemos assim para bem vivermos a espera de nosso Senhor Jesus Cristo, o Santo Natal. Que Deus os abençoe.